Então vamos agora descobrir como resolver o determinante de uma matriz pelo método de Laplace, pelo teorema de Laplace. Só que para isso eu preciso explicar o que é cofator, né? Então, como pré-requisito, preciso de explicar o que é cofator. Ele ocorre em matrizes de ordem quadrada, né? Claro, se é basicamente para trabalhar com determinante. São matrizes de ordem de n maior ou igual a 2, ou seja, matrizes de ordem 2, ordem 3, ordem 4, ordem 5 e assim por diante, que basicamente é dado por isso daqui, certo? O que significa esse I mais J? I representa linha e J representa coluna. E esse D representa o determinante, né? Mas como assim, Humberto, determinante de I e J? Eu vou explicar na prática, que olhando isso aqui vocês não vão entender muito bem não. Mas basicamente como funciona. Percebam o que está pedindo na questão. Qual é o cofator do elemento A23 da matriz A abaixo? Tem uma matriz aqui, certo? Quem é o A23? O que é 2? 2 é o primeiro bichinho, que é linha. 3 é coluna. Logo, o elemento procurado é o linha 2, coluna 3. Linha 2, aí você faz assim, ó. Destaca a linha, certo? E destaca a coluna que ele está representando aqui. Segunda linha, terceira coluna. Então, o elemento em destaque é o elemento 1, certo? Beleza? Qual seria, então, o cofator desse cara? O cofator A23 vai ser exatamente menos 1 elevado a I mais J. Se é 2, 3, vai ser 2 mais 3. Deu para entender? O elemento que vier aqui, ele entra aqui. Vezes, agora que é importante, vezes um determinante, né? Determinante de uma matriz. Mas que matriz é essa? Galera, é a matriz dos elementos restantes. Perceba quando eu destaquei a linha e a coluna indicada. Sobrou o 2, sobrou o 1, sobrou o 3 e sobrou o 2. Eles não foram, digamos assim, sublinhados. E aí fica esse cálculo simples aí para vocês, ok? Sabemos que 2 mais 3 é 5. Sabemos que o determinante dessa matriz vai ser 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 1, 3. No vídeo anterior, né, que eu expliquei determinante, a gente faz esse tipo de cálculo aqui e a resposta fica menos elevado a expoente ímpar, mantém-se menos, e 4 menos 3 dá 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, esse é o cofator do termo A23, beleza? Para reforçar essa ideia de um cofator, vamos ver se a gente aprendeu mesmo, ok? Continuando aqui, cofator B22. Esse 2 significa linha. O que você tem que fazer? Ir lá e destacar a linha. Agora você vai destacar o que? A coluna. Mas qual coluna que ele está pedindo para destacar? Também a coluna 2. Então, coluna 2, linha 2. Qual é o elemento em destaque nesse caso? Só estou mostrando aqui uma representação. É o nosso querido 2, que eu não vou utilizar. E agora o que eu tenho que fazer? O cofator 2 vai ser igual a menos 1 elevado a representação de posição, que é linha e coluna, somado, vezes um determinante de uma matriz específica aqui. Que matriz é essa dos elementos restantes? São 2 e 5, 3 e menos 2, certo? E aí é só fazer o cálculo, né, pessoal? 2 e 2, 4. Determinante, 2 vezes 2, 2 vezes menos 2, menos 4. 5 vezes 3, 15, tudo bem? Dentro ali, o determinante deu menos 19. E agora o expoente é par, então vai ficar positivo.
né? Ou seja, o cofator do termo B22 é exatamente igual a 1 vezes menos 19, que é igual a menos 19. Então, isso é o que a gente chama de cofator. E a gente utiliza esse cara para trabalhar Laplace. Olha só o teorema de Laplace, que bonito. Seja uma matriz M, né, com elementos A e J, se o M for maior ou igual a 2, ou seja, matrizes de ordem 2 para cima, o determinante é a soma dos produtos dos elementos de uma fila. Quando a gente fala fila, a gente fala linha ou coluna da matriz, pelos seus cofatores. Então, eu vou pegar um elemento e multiplicar pelo cofator. Um elemento pelo cofator. Olha que bonitinho. Esse símbolo significa somatório. Isso aqui são elementos. Atenção, eu sei que vocês estão achando estranho essa fórmula. Então, isso aqui significa somatório. Eu vou explicar tudo na prática. Calma aí. Isso aqui é o somatório. Isso aqui são elementos de uma fila, né? Eu vou botar elementos fila aqui. E aqui são os cofatores que vocês aprenderam anteriormente. Então, isso é o nosso querido Laplace. Ele é a técnica mais eficiente para determinante, ao meu ver, porque ela calcula qualquer determinante de qualquer matriz daqui para frente, digamos assim. Então, eu coloquei o mesmo exemplo que eu trabalhei na outra videoaula e o determinante dessa matriz deu 9. O determinante, então, da matriz A é 9. Eu já sei o resultado, ok? E agora a gente vai fazer por nosso querido Laplace. Humberto, qual é a dica? A dica é, eu não preciso dos elementos, da soma deles, de uma fila? Escolhe uma fila. Dica, escolhe fila que tenha 0. Outra dica, para explicar melhor, eu sempre trabalho linha. Então, eu vou pegar e destacar a primeira linha. Quais são os elementos da primeira linha? Os elementos da primeira linha são 2. Você vai botar um 2 aqui. Você vai dar um espaço grande, colocar o outro elemento. Vai dar outro espaço, colocar outro elemento. Certo? Então, essa é a ideia. Você está somando esses resultados. Mas eu coloquei só os elementos. Então, isso aqui, ok. Somatório, ok. Agora eu preciso de fazer o quê? Os cofatores. Aí eu tenho que lembrar dos cofatores. Qual é a fórmula do cofator mesmo? Aqui fica um menos 1. O início da fórmula do cofator tem um menos 1. Em cima, no cofator, tem uma soma da posição referente ao elemento. O primeiro elemento, que é o 2, ele tem um posicionamento. Qual é o posicionamento desse 2 aqui? Ele é o A11, certo? Ele é primeira linha, primeira coluna. Então, se é o 1, vai ficar 1 mais 1. Então, estou fazendo cofator, beleza? O segundo, que é o outro 1, né? Que é 1, né? Ele já tem outro posicionamento. O posicionamento dele é primeira linha, mas é segunda coluna. Então, aqui vai ser 1 mais 2, ok? E o terceiro será o A13, porque mantém-se na primeira linha, mas agora é 3, ok? Terceira coluna. E agora a gente vai fazer os determinantes. Galera, presta atenção. Quando eu estou focado no 2, eu tampo a primeira linha e tampo a primeira coluna, certo? Primeira linha, primeira coluna. Tampei na ordem trocada, mas vocês entenderam. Vocês estão percebendo que sobrou alguns elementos ali? Quais elementos que sobraram? 2, 1, menos 3 e menos 2. Então, você vai fazer multiplicar pelo determinante aqui. De quem? De 2, 1, menos 3 e menos 2. Ok? Então, continuando. Quando eu estou no segundo elemento, eu estou no elemento 1, certo? Eu estou exatamente no elemento 1. O elemento 1, então, ele está na primeira linha, então eu tampo aqui, e ele está na segunda coluna. Vai sobrar alguns elementos. Quais elementos vão sobrar? 3 e 5. Vai sobrar também 1 e menos 2, certo? E o último cofator
é o do elemento 0, né? O elemento 0 que está aqui. Eu tampo a linha dele e tampo a coluna dele e vejo os elementos que ficaram sobrando, que são 3, 2, 5 e menos 3. Então, esse cálculo aqui vai gerar o meu determinante. Volto a dizer, o que eu fiz? Primeiro, destaquei uma fila. Que fila foi essa? A linha. Essa linha tem elementos, então eu preciso dos elementos da fila. Quais são os elementos? O elemento 2, o elemento 1 e o elemento 0. Desse menos 1 para frente, isso aqui tudo é cofator. Uma dica que eu vou passar para vocês não precisarem de gravar isso daqui, tá? Fica frio aí que no final eu vou explicar. Agora, os determinantes vocês entenderam, né? Quando eu estou associado ao 2, boto o dedo em cima do 2. Quais elementos sobraram? Esses. Quando eu estou associado ao 1, coloco o dedo em cima do 1. O que sobra? 3, 5, 1 e menos 2, certo? E assim eu termino. Vamos terminar então agora. Perceba que 1 mais 1, 2. Isso é par. Se é par, fica positivo. Beleza? 2 vezes 2, menos 4. 3 vezes 1, negativo, menos 3. Mas tem um menos da fórmula. Então, vai ficar menos 3. Foi claro? Determinante de matriz 2 por 2. Continuando, eu tenho 1 aqui. 1 mais 2 é 3. 3 é ímpar, então fica negativo. Sempre vai ficar positivo, negativo, positivo, negativo. Se começar com positivo, vai oscilando. Se começar com negativo, vai oscilando. Você precisa só pensar no primeiro, ok? E o determinante vai ficar como? 3 vezes 2, negativo, menos 6. 5 vezes 1, 5. Sinal de menos da fórmula do determinante. Aqui, como tem um zero, já vou colocar zero direto, mas eu vou explicar o restante do cálculo. 1 mais 3, 4. 4 é par, fica positivo, percebeu? Ó? Mais 1, menos 1, mais 1. Vai sempre oscilando. E o determinante, não precisa de fazer porque já deu zero ali, mas eu vou fazer para ser didático. 3 vezes 3, 9, menos da fórmula 5 vezes 2, 10. Ok? Ok. Então, a gente encontra o determinante da matriz A pelo método de Laplace e tem que ser 9. Vamos lá? Então, determinante de A é igual a... Todo mundo acompanhando aqui, por favor. Eu tenho 2 vezes 1 positivo. Aqui vai dar menos com menos, mais. Menos 4 com mais 3 dá exatamente menos 1. Vou aqui para frente. 1 vezes menos 1 vezes menos 6 e 5 negativo vai dar 11. Certo? E eu termino o cálculo fazendo o quê? 2 vezes 1 vezes menos 1, menos 2. Mais, menos com menos, mais 11 vezes 1 vezes 1, 11. Se de 11 eu tiro 2, eu fico exatamente com 9. Dá exatamente o que era previsto, mesmo você mudando de técnica. Então, esse é o meu querido teorema de Laplace, ok? Então, basicamente, essa é a questão de determinante de 3 por 3 pelo método de Laplace. Para reforçar ainda mais o Laplace, vamos verificar numa matriz 4 por 4. Então, o próximo vídeo eu vou explicar a vocês como calcular o determinante de uma matriz 4 por 4. Forte abraço, tamo junto!